Uou, salve, salve Santa Catarina, muito boa tarde, o Clube da Bola está na área, com muita bola rolando até as 3 horas da tarde. Vamos destacar no programa de hoje a Série B. O Avaí conseguiu uma importante vitória fora de casa diante do Cruzeiro. A Chape ficou no empate na arena com o América e o Figueirense encarou hoje pela manhã o Guarani no Scarpelli e ficou no empate também, 2-2. Tem Série C, o Tigre venceu na noite de ontem, o Brusque só joga amanhã. Tem a estreia catarinense na 4ª Divisão Nacional. A Série D não foi muito boa. Um empate e 2 derrotas para Santa Catarina. Teremos convidados especiais e a fundamental participação de vocês, nossos multiespectadores. Anotem aí o WhatsApp. 48 é o código 991914706. Manda uma pergunta, um comentário, quer mandar foto, manda, vídeo, uma reclamação, também pode. Me ajudem a conduzir o programa de hoje. Vou fazer o seguinte, vou sentar no meu banquinho para escalar o time que vai participar com a gente hoje do Clube da Bola. Titularíssimo na posição, camisa 10, a cabeça pensante dessa equipe. Nosso diretor Bertolin sempre fala, é ele e mais 10 para completar o time. Direto de Chapecó, Sérgio Badá tá com a gente, tá ali, ó. Todo sorridente, mas acho que ele tá meio pistola, hein? Li os comentários dele nas redes sociais sobre o empate da Chape ontem. Tinha que ter vencido, jogando em casa. Em Blumenau, a participação do Rei das Patotas, ele que é da academia, é da pizza, não necessariamente nessa ordem, Emerson Luiz. Hoje temos o prazer de receber aqui no programa, o Emerson tá lá, ó, o pai da Nath, filho da lenda do jornalismo esportivo Fernando Linhares. Nosso amigo Fabiano Linhares também está com a gente conectadinho. Daqui a pouco todo mundo vai conversar, vai bater papo até as 3 da tarde. Teremos outros convidados especiais no segundo bloco, mas vamos fazer o seguinte, começar com a Série B. Júnior Espíndola, nosso repórter, acompanhou a partida da Chape. No confronto direto por vaga no G4, Chapecoense e América Mineiro ficaram no empate sem gols na Arena Condá. Chega mais, Júnior! Com estratégias bem definidas, Chapecoense e América Mineiro pisaram no gramado da Arena Condá na noite de sexta-feira. O confronto começou tão aberto que os dois times finalizaram juntos 15 vezes só no primeiro tempo. A melhor chance do Verdão foi com poucos segundos de jogo e Paulinho Mocelin não aproveitou. Do lado mineiro, Alê teve a oportunidade. E o primeiro tempo terminou equilibrado, com 52% de posse de bola para a Chape, contra 48% do América. No segundo tempo, o jogo caiu de qualidade e as oportunidades ficaram mais escassas para os dois lados. Quando a chance surgiu, Anselmo Ramon parou no goleiro adversário e na segunda, errou o alvo. O Coelho arriscou na cobrança de falta de Guilherme. Partindo mais para o final da partida, Humberto Louser mexeu no time, promoveu a reestreia do garoto Bruno Silva e a estreia de Evandro. Depois ainda colocou mais Thiago Ribeiro e Perotti. Mas as alterações não surtiram o efeito esperado. E o placar ficou mesmo no 0-0. Com o empate, a Chapecoense perde os 100% de aproveitamento dentro de casa neste Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o Verdão permanece no G4. Com 18 pontos, a Chape está na 3ª posição. Já o América Mineiro, também com 18 pontos, segue na 5ª colocação do Brasileiro. Foi um jogo aberto, nós tivemos uma possibilidade de fazer um gol no início do jogo ali. Mas entendendo a dificuldade, é claro que nós queríamos fazer os 3 pontos. Os 3 pontos não foi possível. Mas jogamos contra uma grande equipe, uma equipe postulante também ao acesso. Agora é valorizar esse ponto e já projetar o próximo contra o Paraná. Daí 0-0 na Arena Condá na noite de ontem, Chapecoense e América Mineira. Agora sim, boa tarde de Sérgio Badá e a análise dele. O Júnior Espíndola trouxe as informações do jogo, todo mundo vai falar, daqui a pouco o Fabiano, daqui a pouco o Emerson também. Badá, o que você viu aí nessa partida Chape e América 0-0? Olá, Mancha, grande abraço para você, para o meu amigo Fabiano Linhares, grande Fabiano Linhares, filho do meu comendador, seu Fernando Linhares, deve estar nos acompanhando. Saudade de encontrar com o seu Fernando Linhares, um abraço para o amigo e também para o nosso querido Emerson Luiz e para os demais colegas que vão participar do nosso Clube da Bola e, naturalmente, nossos telespectadores, né? Mas ficou de bom tamanho o 0-0 ontem na Arena Condá pela pouca eficiência ofensiva dos dois times. A gente viu os lances ali, não foi mais do que isso,
Matéria muito bem produzida, muito bem editada pela equipe aqui da NDTV. Não tivemos grandes lances. Talvez o melhor da Chapecoense, esse aí do Paulinho Mocelin. Porque não é sempre que aparece uma oportunidade. Aí nós estamos vendo já os chutes aí do Anselmo Ramon, mas a pontaria estava complicada ontem. Essa bola aí, ó. Essa bola aí. Faz o gol, meu filho. Dá mais um tapinha para o lado e conclui a gol. Paulinho Mocelin perdeu. Não é toda hora que vai aparecer uma oportunidade como aquela ali, era início de jogo. Aí teve 2 chutes do América que o João Ricardo defendeu com tranquilidade. E no segundo tempo o jogo caiu de produção por parte dos 2 times. Então a Chapecoense continua muito bem na defesa. 9 jogos, tomou apenas 3 gols. É uma defesa muito sólida. O forte da Chapecoense é o sistema defensivo, que começa com o João Ricardo, que atravessa grande momento, com os 2 zagueiros que estão muito bem, o Joilson e o Luiz Otávio. Os 2 laterais ontem, Ezequiel e o Alan, defenderam muito bem, mas atacaram muito pouco. E os 2 volantes também. Fazem um paredão ali na frente da defesa da Chapecoense, o Yuri Oliveira e também o Anderson Leite. Isso é o ponto forte da Chapecoense até aqui. Por isso que o América também não conseguiu criar grandes oportunidades. Mas o problema da Chapecoense foi que a linha de frente não funcionou. Os atacantes estavam um pouco inspirados. O Anselmo Ramon, a gente viu no segundo tempo aí 2 chutes que não foram aproveitados, a bola parada da Chapecoense não funcionou, uma linha de 4 na frente com o Ailon pela direita, o Paulinho Mocelin pela esquerda, o Denner pelo meio e o Anselmo Ramon como centroavante. Não funcionou. Ontem os atacantes estiveram poucos inspirados e o Pro América, o 0-0 foi considerado um bom resultado. Analisando toda a campanha da Chapecoense, continua sendo uma campanha boa. Em 9 partidas tem 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota para o líder, que é para o Cuiabá lá no Mato Grosso, pelo placar de 2-1. Como eu disse, defesa em 9 jogos tomou apenas 3 gols, mas o ataque em 9 jogos fez 8 gols apenas. O ataque é que precisa melhorar. Ontem o ataque foi pouco eficiente, não criou grandes oportunidades, foi um ataque lento, sem inspiração, e o Humberto Loser, a quem eu sempre faço questão de reconhecer o belo trabalho que vem fazendo, conquistou o título estadual, vem fazendo boa campanha na Série B. Hoje, antes dos jogos desse final de semana, Chapecoense é a 3ª colocada, só temos que valorizar uma campanha assim, mas ontem ele demorou para mexer. Demorou para mexer no time, ele precisava ter trocado as peças da frente com maior antecedência, demorou muito para mexer e quando mexeu não conseguiu encontrar opções que resolvessem o problema da falta de conclusão do time da Chapecoense. Então, nada de anormal empatar com o América. Eu tinha visto o time do América na terça-feira contra a Ponte Preta, ganhou de 3-1 pela Copa do Brasil, jogou um baita futebol. E eu falei durante a semana aqui no Balanço Geral, olha, o Chapecoense vai enfrentar um bom time. Um time bem organizado, um time com entrosamento, bem comandado pelo técnico Lisca. Vai ser um adversário complicado. Mas no segundo tempo, principalmente, o América cansou pelo desgaste do jogo contra a Ponte Preta. E a Chapecoense não soube se aproveitar. Ficou um futebol muito burocrático no segundo tempo. O América contente com o empate, virando bola, tocando bola no meio de campo, e a Chapecoense sem criatividade para concluir. Então, Mancha, nada de anormal empatar em casa com o América, que tem bom time. Mas ficou um sentimento que se o ataque tivesse caprichado mais, talvez a Chapecoense pudesse até ter vencido mais uma partida dentro de casa. Tá de bom tamanho, a campanha é boa, só que agora sai para 2 fora. Paraná Clube em Curitiba e Brasil lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vai ter que tentar buscar fora os pontos que deixou escapar ontem dentro de casa. Legal, Badá. Daqui a pouco o Badá volta, as mensagens estão chegando, né? Boa tarde, o Leão voltou a vencer. Bora reagir e tentar o acesso. Abraços de Jairo Bianchini, de Balneário Camboriú. Ele bota assim, urra, Leão. O Leandro fala assim, boa tarde. Manda um abraço aí pra galera de Tubarão. Ó, abraço pra galera de Tubarão, a Cidade Azul. O Dias de Floripa tem uma pergunta. Eu aproveito a oportunidade para perguntar se valeu a pena o Avaí sofrer contra o Sampaio Corrêa e ser pressionado pela torcida para poder se recuperar no Brasileiro contra um dos grandes do futebol brasileiro. Está se referindo ao Cruzeiro aqui. Já já a gente responde quando a gente entrar no assunto Avaí. Eu quero boa tarde do nosso convidado, né? Fabiano Linhares, já vou pedir o teu boa tarde com uma pergunta. O América Mineiro, Badá bem lembrou, é o tipo de time assim, ó, tipo América, o Náutico, a própria Ponte, são sempre enjoados. Seja na Série A, na Série B, na Série C, até na Champions League. São sempre times difíceis de enfrentar para os nossos times catarinenses. Boa tarde, Fabiano. Tudo bem, Mancha? Boa tarde. Pô, que prazer, né? Obrigado pelo convite, participar com vocês do Clube da Bola. Sempre, aos sábados, eu estou sempre acompanhando aqui em casa.
e curtindo o programa de vocês. Prazerzão estar com toda a equipe, e com o Badá, com o Elton, pô, e com você, show de bola. É um time, sabe aquele time que a gente chama de encardido? Esse é o América Mineiro, né? Que é a terceira força lá de Belo Horizonte hoje. Cruzeiro caindo para a Série B, ele está de igual para igual. Então, é o seguinte, é aquela rivalidade que acontece, perdeu do Figueirense dentro de casa, aí, pô, veio para Santa Catarina, conseguiu segurar a Chapecoense, que foi um feito difícil, né? A Chapecoense, que hoje é o melhor time catarinense, né? Ali no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, é um time enjoado, é um time que segura, é um time que mantém o jogo, que não deixa jogar. Então, esse é o papel do América Mineiro, né? Que é um time que tem também qualidade nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E a gente vê muita oscilação, né? Quem tomou de 5, vai lá e ganha do Cruzeiro. Quem perde em casa, vai lá e ganha fora. Então, esse é o Campeonato Brasileiro da Série B na era pandemia, que a gente vê muita dificuldade, fora a questão, Mancha, de problemas físicos que devem acontecer ao longo da competição. Imagina um campeonato desse passando novembro, dezembro e entrando janeiro e fevereiro. Imagina jogar no Nordeste, jogar aqui na capital, jogar no Oeste. Calorão vai pesar. E a questão física realmente vai fazer o diferencial nesse Campeonato Brasileiro. Legal, Fabiano, foi muito interessante essa observação dele. Quero boa tarde do Emerson. E tem um outro fator que a gente está tendo jogos sem torcida. O Fabiano citou o Nordeste, times do Nordeste têm aqueles caldeirões, né? Torcedor muito próximo do gramado, sempre casa cheia. Essa força nenhum time está tendo, né, Emerson, nessa Série B? Verdade. Boa tarde, Mancha. Um abraço a você, ao Badá, ao Fabiano, a todos ligados aqui no Clube da Bola. Inclusive, essa semana em Budapeste, na Hungria, a FIFA fez um teste, apenas uma avaliação, com 20 mil torcedores, 30% da capacidade do público, na final da Supercopa da Europa, vencida pelo Bayern de Munique, num jogo duro contra o Sevilla, empate em 1-1, 1-0 para o time alemão na prorrogação. Só um teste, mas já veio a informação que volta de torcedor ao estádio lá fora somente a partir do ano que vem, em março. É a projeção mais otimista, até porque a gente começa a entrar aqui no verão e lá na Europa no inverno. E mesmo assim, estão querendo o retorno do torcedor ao estádio, especificamente a Federação Catarinense, a Carioca, perdão, de futebol. Inclusive, para o Flamengo já estrear contra o Goiás com um jogo com torcida. Enfim, vamos aguardar se isso vai adiante, principalmente depois do que aconteceu nessa semana com os casos de Covid no elenco do próprio Flamengo, que brigou tanto para a volta e agora está brigando tanto para adiar o jogo contra o Palmeiras. É um contrassenso. Enfim, eu acredito que em alguns lugares, Mancha, o torcedor de fato, ele transforma o estádio em um caldeirão, ele faz a diferença, ele pega junto, ele cobra, mas tem estádio aí que a gente tem espectadores que apenas assistem aos jogos, não empurram, não fazem diferença nenhuma no comportamento emocional do jogador. Se bem que a gente tem aí, falando em Série B, tirando uma molecada talvez, mas os jogadores todos rodados, acostumados a jogar com estádio cheio, com pressão, acho que isso é um fator que não interfere muito nesse momento. E aproveitando o gancho do Badá e do Fabiano aqui em Blumenau, e conversando com as pessoas, quando a gente passa os gols aqui no fim de semana, na segunda-feira, na quarta, na quinta, especialmente da Série B, todo mundo, é unanimidade. Chapecoense vai subir, hein? Tá mal o Figueirense, hein? Como tá quebrado o Avaí. Só que tem um detalhe, esse campeonato, ele é longo, ele vai até fevereiro, é desgastante. A Chapecoense vive um grande momento e a gente tem que valorizar também esse ponto dentro de casa, porque tem uma velha máxima que a gente tem uma obrigação, o mandante, de ganhar em casa, tem que fazer os 3 pontos. Só que a Chape enfrentou um adversário de muita qualidade e já buscou pontos importantes fora de casa. Tá equilibrado, tá no caminho, mas uma vitória sem dúvida nenhuma seria muito boa porque segue ainda com 2 jogos atrasados. O que
de certa forma, pensando aí no calor, o que passa a preocupar um pouco é a experiência da Chapecoense, jogadores rodados. Por isso tem que ter esse tempero de base e de jogadores experientes na Chapecoense para seguir nessa toada para confirmar a classificação e na expectativa também dos representantes também do estado aqui, o Figueirense e o Avaí, em busca de uma recuperação. Mancha. O Emerson falou do surto aí de Covid do Flamengo. O programa ao vivo, né? A gente está recebendo as informações. Parece que teve alguma coisa no Fluminense também. Vou checar a informação que surgiu essa manhã. Já que o Emerson levantou rapidinho a opinião do Badá e também do Fabiano, a questão da liberação do público. Essa semana a gente ouviu algumas informações surgindo, talvez com 30%, reunião aqui, reunião ali, Flamengo é contra. O que você acha, Badá? Olha, Mancha, isso aí está uma guerra, uma disputa de interesses. Eu tenho acompanhado com muita calma, com muita tranquilidade. Particularmente, sou contra. Eu acho que é muito cedo. Eu acho que dá para atravessar o mês de outubro e lá em novembro voltar. Opinião minha. Agora, a gente está vendo o interesse dos clubes e das federações e da CBF. Clubes, federações e CBF querem a presença da torcida no estádio, porque isso aí gera renda para a federação, gera renda para a CBF e para os clubes também. Movimenta os torcedores. Os torcedores querem ir. Se fizer uma pesquisa entre os torcedores querem ir. E do outro lado está a televisão, que não quer. A televisão não tem interesse que volte logo os torcedores para o estádio. Por quê? Porque quer vender pacote, quer faturar no pay-per-view. Então, a gente tem que prestar muito atenção, porque é jogo de interesse. De um lado, o interesse dos clubes, federações, CBF, que querem a presença do torcedor, né, para voltar a ter público e movimentar renda, receita para os clubes, federações e CBF. E do outro lado está a televisão. Dá para ver claramente que a televisão não tem interesse na volta do público aos estádios, porque a televisão quer que o torcedor fique em casa, assistindo pela televisão e comprando os pacotes. Então, eu sou contra, porque eu acho que é muito cedo ainda. Aqui em Chapecó, tranquilo, 20 mil a capacidade, 30%, 6 mil torcedores. Mas é aglomeração, fora do estádio, para entrar, para sair, pessoal que fica ali nas concentrações, é complicado. Então dá para esperar um pouquinho mais. Agora, tem jogo de interesse, de um lado e de outro também. Se a gente ficar observando atentamente, a gente vai ver que é uma queda de braço. E eu acho que não está preparado ainda, concordo com o que disse o Emerson ali. A nossa referência tem que ser a Europa. Se na Europa não voltou, não é aqui que está na hora de voltar. Legal, as mensagens estão chegando. Boa tarde, aqui é Nádia Oliveira do Passa 20. Tô sempre ligadinha, adoro vocês. Beijão, Urra Leão, torcedora do Avaí. Boa tarde, Clube da Bola, sou Adalto de Joinville. 2-0 pro nosso Jack hoje contra o Marcílio Dias, jogo da Série D logo mais. Assisto o programa todos os sábados. Grande abraço a todos. Que legal, daqui a pouco a gente vai falar do Joinville, do Marcílio, do Criciúma, do Avaí, do Figueira, tem muita coisa, do Tubarão, tem Copa do Brasil. Fabiano, só te refazendo a pergunta, vamos fazer aí imaginar, time X liberou 30%, todo mundo espaçado na arquibancada, ninguém perto, não tem como, a torcida organizada vai se aglomerar no canto dela, vai tirar a máscara e vai berrar com toda a força para empurrar o time, né? Não vai conseguir segurar. É complicado, Mancha, e tudo passa pela questão epidemiológica do município, né? Cada município, cada estado tem a sua questão. A gente vê Santa Catarina já saindo da questão de gravíssimo, né? São Paulo já disse que não vai liberar. Então, não é só aglomeração no estádio, você vai de metrô, vai de ônibus, vai de carro, você passa na casa de um amigo, querendo ou não, o cara que está infectado ali vai infectando todo mundo. Então, espera, segura. É o que eu falo para os meus filhos agora. Às vezes querem sair de casa, ir para um lado e para o outro, na casa de um amigo. Eu falei, gente, já teve mais longe. Hoje a gente pode descer com a família para jogar bola, daqui a pouco vai liberar outras situações. Então, calma, já tem jogo, segura um pouquinho, espera, volta a discutir lá para outubro, novembro, quem sabe a volta, mas tranquilo, não adianta dar o boom de novo e aí tranca de novo. Então, segura um pouquinho, eu também acho que não é o momento de voltar ao futebol ao estádio agora. Esse é o Fabiano Linhares, o pai da Nath, como diria o Manezinho, que é um fenômeno
do futebol feminino. Emerson, vamos falar um pouquinho da Série C, vamos pular a Série B. Série B no próximo bloco, o pessoal está preparando aí os melhores momentos do Figueirense, tem o Avaí de ontem, a gente falou um pouquinho da Série B com a Chape, agora a gente pula para a Série C. Criciúma, naquilo que a gente vem comentando há muito tempo aqui no programa, os altos e baixos do Tigre. Venceu, passou pelo São José 2-0. Como é que você viu aí, Emerson, essa vitória, boa vitória do Criciúma? O Criciúma e o Brusque seguem ali entre os líderes do grupo deles na Série C. Boa vitória, excelente do Criciúma em casa, não pode perder pontos. O Criciúma está nessa toada, o importante é estar no G4, o importante é avançar de fase, porque tem muito desequilíbrio nesse grupo, mas pelo menos nós temos ali 7 times que vão brigar acirradamente por essas 4 vagas, 3 vão sobrar, o nível técnico é bem mais baixo e a gente inclui nesse pelotão de frente aí o Brusque e o Criciúma. Grande vitória do Tigre, que não pode mais oscilar. O Criciúma, ele precisa de uma estabilidade, recuperar a confiança que vem sempre com as vitórias e manter essa toada, essa pegada para chegar é o objetivo. Depois é outra história. Você não pode ficar no meio do caminho, ser eliminado de forma precoce, porque o campeonato ele vai afunilando. Nós falamos isso aqui já no Clube da Bola. Vem os adversários da outra chave, vem o cruzamento e não é fácil, hein? A gente tem times fortes, de tradição, de camisa na chave A, enquanto aqui na chave B, com times do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de Minas e São Paulo, é um pouco mais equilibrado nesse detalhe. Lá tem muito mais times de camisa de tradição, não que o Criciúma não seja, pelo contrário, o Criciúma já participou de Libertadores, é campeão da Copa do Brasil, mas a gente sabe que o futebol ele é muito cíclico, oscila demais e o Criciúma passa por esse momento difícil de tentar se afirmar dentro do cenário nacional. Não foi bem no Campeonato Catarinense, ficou no meio do caminho, não brigou pelo título e só resta ao Criciúma e ao próprio Brusque esse foco até o final. Primeiro, se classificar para a próxima fase e depois, é claro, ir ganhando confiança, se reforçando para buscar esse acesso tão difícil, mas tão vital para o crescimento de um clube que é passar de uma divisão. Criciúma está no seu caminho, mas precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Eu também estou curioso agora para saber como vai se comportar o próprio Brusque, depois da eliminação do Catarinense, ok, já conseguiu um resultado positivo, mas tomou uma pancada aí para o Ceará no meio da semana, 5-1, muita gente achando que, tudo bem, o Brusque chegou onde deveria, foi bem, tem que valorizar, com certeza, mas deixou de faturar aí e pesa demais. Quase 3 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres do Brusque. E também, friamente, é importante destacar, Mancha, o Brusque enfrentou um time de primeira divisão, é o Ceará, e o Brusque disputa hoje a 3ª divisão. A gente tem que também colocar isso em prática e raciocinar bem. Não foi qualquer time que eliminou o Brusque, mas tinha oportunidade. O problema foi em casa. O problema foi ter tomado 2. Aí para você buscar e recuperar é muito mais complicado. Agora é foco para a dupla catarinense na Série C, Mancha. É só antes da gente falar do Brusque, já que você citou o nosso Matheus, que é o nosso estagiário aqui do Clube da Bola, mas é estagiário galo esse aqui, ó. Ao menos 9 jogadores do Fluminense deram positivo para o Covid, informação que surgiu hoje pela manhã. Pelo menos desses 9, 3 são titulares. A gente falou ali do Brusque, citou o Brusque, é o outro representante de Santa Catarina na 3ª Divisão Nacional, a Série C. O Brusque veio a derrota, né, para a Chapecoense na final do estadual, se recuperou semana passada contra a Tombense antes de enfrentar o Ceará pela Copa do Brasil. O calendário do Brusque está agitado, o Brusque venceu a Tombense, Badá, né? Deu aquela recuperada, depois a gente vai ver o gol aí do Brusque, ó, o 1-0, o Brusque conseguiu vencer. Não sei se esse gol não foi contra ali, o zagueirão tentou cortar, mas enfim, 1-0 para o Brusque, deu uma recuperada aí na Série C, os 2 times estão bem, os 2 times de Santa Catarina, o Emerson lembrou muito bem, mas claro, Copa do Brasil, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, Copa do Brasil, o Emerson foi feliz no comentário, encarou um time de Série A. Tá aí o Tombense tentando, mas Zé Carlos foi lá, fez a defesa. Fazia tempo que o Zé Carlos não levava 5, né? Já já a gente vai falar também da Copa do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas antes, quem está chegando por aqui é o nosso mago da construção e reforma, especialista em cor. Olá, Rafael!
Olá amigos, hoje vou ajudar a Rosângela de Blumenau, que está em uma situação complicada. Ela disse que o reboco da parede externa da casa, próximo à calçada, está caindo e está precisando resolver esse problema. Oi Rosângela, a causa de um reboco caindo não é único. Pode ser reboco feito com material sem qualidade ou até mesmo feito com pouco cimento. Ainda pode ter como causa tijolos sem chapisco ou sujos com algum tipo de gordura ou sujeira. Mas no seu caso, como as quedas de reboco são apenas perto da calçada, bem rente ao chão, está com todos os indícios de problema com umidade. Para uma solução definitiva e eficaz, você deve retirar todo o reboco que está caindo e, com cuidado, retirar a primeira fileira de tijolos a cada 1 metro. Impermeabilizar a viga baldrame com o nosso Corta-Top 2000. Um impermeabilizante que resiste à pressão negativa e vai impedir da umidade do seu solo subir pela sua parede. Por fim, depois de protegido contra a ação da água, basta finalizar o serviço de assentamento e reboco com o nosso Rebocor, uma massa pronta para uso, ensacada em 20 quilos. Basta adicionar água e está feita. Produtos com qualidade e praticidade você encontra em um único lugar. Incor, conheça o nosso jeito de ser. Valeu, Rafael. Obrigado, especialista em cor, por participar do nosso programa e por ter esclarecido a dúvida da Rosângela. Se você quiser rever algum vídeo do especialista em cor ou recomendar para alguém, acesse ndemais.com.br/especialista em cor. Um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar de Cruzeiro e Avaí, Figueirense e Guarani e muito mais. Não sai daí que é rapidinho.